Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santo Egídio, padroeiro das pessoas portadoras de deficiência, dos mendigos, protetor contra convulsões de febre, contra o medo e contra a loucura. O santo do dia, 1º de setembro. Vamos conhecer a história e a oração? Egídio era grego, nascido em Atenas por volta do ano 650. Filho de família cristã, rica e nobre. Sentiu-se chamada à vida de eremita depois que seus pais faleceram. Seu objetivo passou a ser o de viver na pobreza e dedicar-se totalmente a Deus. Por isso, distribuiu todos os seus bens entre os pobres e os doentes, e passou a viver afastado da cidade em grutas e cavernas, dedicando-se à oração, aos jejuns e a sacrifícios. Em vida, ele recebeu os dons da sabedoria, da cura e dos milagres. Certa vez, andando pela cidade, Egídio encontrou um mendigo na porta de uma igreja. O tal mendigo estava gravemente doente e quase sem roupas. Egídio teve grande compaixão do pobre, por isso cobriu-o com seu próprio manto. No mesmo instante, o homem, que já estava agonizando, levantou-se, percebendo que estava completamente curado. Curas como esta se repetiram algumas vezes. Por causa deste fato, Santo Egídio é considerado protetor dos pobres e mendigos. E por isso Egídio passou a ser considerado santo pela população. Por causa disso, porém, ele perdeu a privacidade e a tranquilidade. Então ele decidiu partir para uma terra onde não fosse conhecido. Sabe-se que em 683 Egídio foi para a França. A tradição diz que uma tremenda tempestade caiu sobre o navio em que ele viajava. A tempestade estava tão forte que todos tinham perdido a esperança de sobreviver. Então, Santo Egídio, em oração, elevou suas mãos aos céus. As ondas então acalmaram-se e tudo terminou em paz. Na França, Santo Egídio passou a viver numa caverna que ficava numa floresta perto de Nimes. A entrada dessa caverna era escondida por um grande espinheiro. Egídio viveu ali na pobreza, alimentando-se de raízes, de ervas e do leite de uma corça que se acostumou com ele. Muitos diziam que o animal tinha sido enviado por Deus. Certa vez, o rei dos Visigodos caçava perto da caverna de Santo Egídio, e aconteceu que um de seus súditos tentou flechar a corça, amiga de Santo Egídio, que se escondera atrás do espinheiro. Egídio foi tentar proteger o animal e acabou levando uma flechada na perna, o que lhe causou um ferimento grave. Quando compreendeu o que tinha acontecido, o rei quis desculpar-se de toda maneira. Por isso passou a visitar Santo Egídio, levando seus médicos até que o santo ficasse completamente curado. Santo Egídio ficou com uma deficiência na perna, por isso passou a ser invocado como padroeiro dos deficientes. Depois deste incidente, o rei tornou-se amigo de Santo Egídio, continuou a visitá-lo, pois gostava de ouvir suas sábias palavras. E aconteceu que ali na caverna o rei presenciou vários prodígios e passou a falar sobre eles na corte. Por isso a fama de santidade de Egídio se espalhou por toda a região. Inúmeras pessoas passaram a procurá-lo na caverna e vários se tornaram discípulos dele. Ao ver o povo e os discípulos procurando Santo Egídio, o rei construiu um mosteiro e uma igreja para que o santo Egídio pudesse atender a todos com mais comodidade. Santo Egídio foi eleito abade e escreveu uma regra de vida baseada em sua própria experiência de oração, ascese e mística. Anos mais tarde, um povoado nasceu ao redor do mosteiro. Este povoado transformou-se na cidade de Santo Egídio. Após a morte do santo, o mosteiro foi confiado aos beneditinos. Santo Egídio faleceu no dia 1º de setembro do ano 720. Logo após sua morte, o povo fez de sua sepultura um ponto de peregrinação. O seu culto tornou-se vigoroso e estendeu-se por todo o mundo cristão.
Santo Egídio teve sua festa confirmada pela Igreja, que o colocou na lista dos 14 santos auxiliares do povo, sendo invocado contra a convulsão de febre, contra o medo e contra a loucura. Santo Egídio, rogai por nós. Amém. Oração. Façamos a oração a Santo Egídio com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, todo-poderoso e bom, de quem tudo provém, infundi em nós vossa graça, para que, a exemplo de Santo Egídio, saibamos amar nossos irmãos de coração aberto e generoso. Nós vos louvamos e vos agradecemos, Senhor nosso. Amém.